aí, meus queridos do sexto ano, estamos de volta com mais um Aula Paraná. Sou a professora Desirê, professora de matemática, e vamos juntos hoje mais um pouquinho estudar a matemática. Primeiro, vamos dar oi para o nosso amigo. Oi, Tiago, tudo bom com você? Vamos ensinar essa galerinha hoje? Firmes e fortes, hein? Então vamos junto! Não nos abandonem, nossos queridos e amados alunos do sexto ano, hein? Primeiro, alguns lembretes. Lembrem-se sempre, acessar o Classroom diariamente, resolver as atividades obrigatórias, ler os avisos do mural que o professor coloca, participar dos meets, tá bom? E você que é aluno que não tem acesso à internet, vai à sua escola, pega a atividade impressa, leva para casa, responde e devolve no colégio. O importante é todos estarem estudando, tranquilo? E, prof, o que nós vimos na aula passada? Na aula passada, nós vimos a probabilidade de um evento ocorrer. Lembram lá da moeda, cara ou coroa? Perdeu a aula? Ai, 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 hein? Não pode perder. E agora, na aula de hoje, o que a gente vai estar estudando? A probabilidade de um evento ocorrer e a porcentagem. Já ouviram falar em porcentagem, hein? Vamos relembrar um pouquinho para depois praticar. Então, vem com a prof. Para calcular a probabilidade de algo acontecer, utilizamos a seguinte fórmula. PA, que é a probabilidade de um evento acontecer, é igual à razão de o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Então, nós teremos essa fração. Na aula passada, nós estávamos deixando tudo em fração, mas às vezes o exercício não quer em fração, ela quer em porcentagem. O que será que é isso, prof? Porque eu já ouvi falar, mas não lembro. Então, olha lá, ó, probabilidade versus porcentagem. Geralmente, o resultado de uma probabilidade é dado em porcentagem. Mas você lembra como calcula uma porcentagem? Não! Vamos lembrar então, hein? Olha lá, porcentagem. A porcentagem envolve diversas situações com que nos deparamos frequentemente em nosso cotidiano. Por exemplo, em indicadores econômicos, resultados de pesquisas ou promoções de descontos. Já viram, né? Black Friday chegando, o que tem lá? Promoções 10%, 40%, 60%, 20% de desconto. Ou o dólar subiu 20%, já ouviram falar, né? Então, é muito importante estudar a porcentagem, ela está no nosso dia a dia. Entendemos porcentagem como sendo a razão entre um número qualquer e 100, sendo representada pelo símbolo, este símbolo ali, né? Que são duas bolinhas e um risquinho, que é o símbolo do porcento, a porcentagem. Utilizamos a ideia de porcentagem para representar partes de algo inteiro. A porcentagem é uma razão. Logo, pode ser representada por uma fração, que, por sua vez, pode ser escrita na forma decimal. De modo geral, se temos um número acompanhado pelo símbolo porcento, basta dividi-lo por 100, ou seja, olhem aqui, ó, eu tenho o x%. O que é x%? A letra na matemática, ela sempre vai representar um número que você ainda não sabe qual é, mas você pode encontrar. Nesse caso aqui, o x representa números que os exercícios vão passar para você. Por exemplo, 2%, 10%, 50%, ok? Então, o x representa um número. Como que eu faço aqui, então, quando ele é x%? Qual é essa palavrinha, ó? Porcento. Que número você lembra? Por 100. Ou seja, vai ter uma razão, que seria uma fração, em que o denominador, que é o carinha que vai na parte de baixo da fração, será o 100, porque nós vamos estar fazendo porcento, porcentagem, ok? Daqui a pouco vai ficar mais claro com os exemplos. Olha aqui, ó, 2%.
O que é o 2%? É 2 por 100, ou seja, 2 sobre 100. Mas como que eu pego essa porcentagem e transformo lá no número decimal? Porque eu já sei que de porcentagem eu posso passar para o número decimal. Olha a dica da prof. Você precisa sair fazendo 2 divididos por 100? Não. Quando nós estamos dividindo por potências de 10, ou seja, 10, 100, 1000, nós só mudamos a vírgula de lugar. Lembram lá numa outra aula que nós vimos isso? Sim, quando nós dividimos por 10, por 100 ou por 1000, a nossa vírgula volta para a esquerda, a quantidade de casas decimais que o zero mostra aqui embaixo. Como assim? Olha o exemplo, ó. 100 tem 2 zeros, então a minha vírgula ela sai da onde ela está e ela volta para a esquerda 2 casas, para daí parar a vírgula. Prof, mas eu não tinha vírgula no número 2. Quando a vírgula não aparece no número, significa que ela está lá escondida no finalzinho do número. Então aqui, ó, o 2 não tem vírgula, significa que a vírgula está lá no finalzinho dele escondidinha. Quando eu estou dividindo por 100, a minha vírgula volta para a esquerda 2 casas. Por quê? 2 zeros, 2 casas, ela para aqui. E esses espaços em branco completa com o quê? Com zero. Na matemática, o espaço em branco completa com zero. Ou seja, 2% é exatamente igual a 0,02. Perceberam? É muita técnica, é prestar atenção quantas casas a vírgula tem que andar. Mas vocês conseguem, eu sei disso. Vamos ver mais um exemplo então, ó. E o 50%? Primeira coisa, transforma em fração. 50 por 100. Olha aqui, 50 por 100. O 100 tem 2 zeros, a nossa vírgula volta para a esquerda 2 casas, porque é uma divisão. Então, a vírgula sai de trás do 50 e ela volta 2 casas, ó. 1, 2. Ela vai para bem aqui antes do 5. E a vírgula pode ficar nadando ali sozinha? Não, o espaço em branco completa com 0. Então, aqui, ó, 50% é igual a 0,50. Viram só? Tranquilo, né? Vamos para mais um exemplo então, ó. 240% é 240 por 100. Então, dividindo por 100, a vírgula sai de onde ela está e volta para a esquerda 2 casas, ó. 1, 2, a vírgula vai ficar parada entre o 2 e o 4. Então, 240% é igual a 2,40. Tranquilinho? Não é difícil, hein? Presta bem atenção. Então, agora vocês vão praticar o que a prof acabou de explicar. Olha lá. Transforme cada porcentagem em número decimal. Letra A, 28%. Letra B, 50%. E letra C, 106%. Primeiro transforma em fração e depois anda as vírgulas que precisa andar. Tranquilo? Daqui a pouco a gente volta.
Conseguiram? Vamos corrigir juntos então, hein? Cuidado ao andar com a vírgula. Então, porcentagem é dividir por 100. Então, olhem lá, ó. 28% é 28 por 100. Então, 2 zeros, a vírgula volta, 2 casas para a esquerda. Espaço em branco completa com 0. 28% ficou 0,28. Acertou? Espero que sim, hein? Então, e 50%, Pro, como que fica? Ó, 50% é 50 por 100. Então, 2 zeros, a vírgula volta para a esquerda, 2 casas, ó. Vai ficar paradinha antes do 5. Então, vai ficar 0,50. 50% é igual a 0,50. E o 106%, olha lá, ó, 106 por 100. A vírgula volta 2 casas, ficou parada entre o 1 e o 0. Então, 106% é igual a 1,06. Então, nem sempre você precisa completar com 0. Só completa com 0 nos espaços em branco. Tranquilo? Vamos continuando então, ó. Aqui, para transformar um número decimal em porcentagem, basta fazer a operação inversa. Ao invés de dividirmos por 100, multiplicamos o número decimal por 100. Ou seja, nós tínhamos a porcentagem. Para transformar em decimal, a gente divide por 100. Agora, quando eu tenho decimal e eu vou transformar para porcentagem, a gente faz o contrário. Nós multiplicamos por 100. Olha os exemplos então aqui, ó. 0,5. Eu quero transformar em porcentagem, então eu multiplico por 100, o 100%. 0,5 vezes 100, agora a vírgula vai para a frente, ela vai para a direita. Então, também, ó, 2 zeros, ela anda 2 casas, mas como eu estou multiplicando, ela vai para a direita. Então, ela sai daqui, ó, onde ela estava entre o 0 e 5, e anda 2 casas para frente, ela vai ficar parada exatamente aqui. Mas, prof, esse 0 surgiu da onde? Espaço em branco completa com 0. Mas eu falo 0,50, 0%? Não, nós podemos tirar aqueles zeros que estão sobrando. Então, olhem aqui, ó, cortando esses 2 zeros que estão sobrando, ficou apenas o 50. 50, ou seja, 50%. Tranquilo? Viu como não é difícil? Nem precisou fazer conta arada, é só mudar a vírgula de lugar. E o próximo aqui, ó, 59,01, para transformar em porcentagem, multiplicamos por 100. A vírgula sai entre o 9 e o 0, onde ela estava, e vai para frente 2 casas. Ela vai para lá no finalzinho do número do 1. O espaço em branco completou com o 0. Por que a gente completou? Só para segurar a vírgula. Mas agora a gente olha, quantos zeros estão sobrando ali, ó? A gente corta. Então, ficou quanto? 5.901%. Tranquilo? E mais um pouquinho então ali, ó. Tenho 8,912. Para transformar em porcentagem, multiplicou por 100. Vírgula andou para a direita 2 casas, ficou parada aqui, 891,2%. Só mexer a vírgula de lugar e sempre lembrar, dividir por 100, a vírgula vai para a esquerda, multiplicar por 100, ela vai para a direita. Agora vocês vão praticar então, ó, transforme os números decimais em porcentagem. Letra A, 0,05, letra B, 0,25 e letra C, 6,042. É com vocês, hein? Daqui a pouco a gente corrige.
Conseguiram? Mudaram a vírgula para a direita, hein? Cuidado, vamos corrigir então, ó. Então, 0,05 é decimal, para transformar em porcentagem, multiplicamos por 100. A vírgula sai de onde ela está e anda para a direita 2 casas, ó. 1, 2. A vírgula vai parar aqui atrás. Espaço em branco completa com 0. Olha os zeros que tem ali sobrando e a gente pode cortar, olha só quanto zero, porque a gente não fala 005,0. Então, cortando isso, fica quanto? 5%. Não esquece, se você não colocar o símbolo do porcento, não é porcentagem, tá errado, tá bom? E agora, o 0,25 multiplicando por 100, a vírgula foi para a direita 2 casas e parou aqui depois do 5. Completamos com o 0 no espaço em branco, cortando os zeros que estão sobrando, ficou 25%. Tranquilo? Prof, eu só estou em dúvida em cortar os zeros, é só você pensar. A gente não fala 0,25,0%. Então, a gente corta esses zeros ali, tá bom? E o último, 6,042, multiplicando por 100 para fazer a porcentagem. A vírgula sai da onde ela está, que é entre o 6 e o 0, e vai para a direita 2 casas, ó, 1, 2. Ela vai ficar parada entre o 4 e o 2, ou seja, 604,2%. Tranquilinho? Viram só que a matemática ela traz regras para que a gente consiga ter umas contas mais fáceis e não precisa ficar fazendo um monte de coisa arada. Nesse caso, a gente só precisou mudar as vírgulas, olha só que legal. Então, é isso ali, prestem bem atenção, tá bom? Perceba que quando escrevemos a porcentagem, 100% é o mesmo que considerar um inteiro, ou seja, quando consideramos 100% de algo, estamos levando em conta o total daquilo. No caso de 604,2%, estamos considerando mais que um inteiro, isto é, consideramos 604,2 vezes o total. Tranquilo? E é isso que vimos na aula de hoje, a probabilidade de um evento ocorrer e porcentagem. E na aula que vem, prof, vamos continuar estudando a probabilidade de um evento ocorrer e porcentagem, só que agora em probleminhas, para a gente ver isso no nosso dia a dia, não é mesmo? E é isso, vamos ficando por aqui. Não esqueçam de realizar as atividades e até a próxima!